Adejan. Não perde um, hein, Adejan. Olha aí o Alan, meu craque. João Paulo. Como é que fazer aquele treinamento, João Paulo? Me dá honra, meu instrutor. Esperando os últimos segundos. Alan, meu craque. Lógico. Andar de Deus aí. Meu diretor. Você é fera, João Paulo. Gugu, meu craque. Meu diretor tá aí acompanhando. Vamos ver se ele já tá online aqui. Do mato. Marconde, meu carrom. Meu camisa 10 no carrom aí, ó. Fera demais. Olha aí a Thelma. Diretamente de Goiânia. Vai que vai. Deixa eu só... Aí, a fera chegou. Mandar o convite. Que honra, hein, Thelma? Que honra. E aí, meu craque? Fala, meu querido! Opa, deixa eu só conectar aqui meu fone que fica melhor para eu ouvir. Só um minuto. Tá tranquilo agora? Eu só não tô conseguindo conectar meu fone aqui. Deixa eu só ligar ele aqui novamente. Opa, agora foi. Tá Não, bom de porque luz faz aí? diferença um fonezinho também pra mim, né? Quando eu vejo depois. Que ele tem um microfone também. Tá me ouvindo bem? Tô bem? Tô ouvindo bem. Ah, que é isso, hein? Que Tá bom honra, de luz primeiramente. aí? Tá ótimo. Você é um cara iluminado. Olha o Fernandinho aí que tá acompanhando Valeu. também a Fernando, meu live. parceiro. Ele acompanhou do Didi, acompanhando a galera aí. Legal. Rodriguinho, tem uma galera acessando aí. Muito bom, né? Tem uma galera do Acre aí também. Eu tenho uma lista de transmissão e mando mensagem para todo mundo. Aí chega para todo mundo. Aí tem uns que Ah, estão legal. trabalhando, outros que estão de bobeira. Vamos que vamos, né? É isso aí. Uma E honra, aí, daqui. viu? Uma Que é grande isso? honra Uma honra poder para mim, né? participar aí. Quantas feras que você já entrevistou aí, né, cara? O Wanderson, É, cara, o Anderson é é gênio. referência mundial, né, cara? O Verdade. Wanderson tem uma participação grande na minha trajetória, porque quando a gente ouvia Martinho da Vila, aquelas coisas maravilhosas, né, cara? É. Caramba, era surreal a levada dos caras e o Wanderson fez parte disso aí. Então, eu creio que muita da influência dele tá no meu DNA musical aí. E tirando assim a parte da música, é um ser humano fora do comum, né? Ah, cara, é uma outra época, né? São pessoas de uma época que o respeito
pelo ser humano, pela música, era primeiro lugar, né? Primordial. Eu peguei É, bastante desse tempo aí. assim, acompanhei a live do Picolé juntamente com o J. Moraes, o maestro J. Moraes, e depois mandei uma mensagem para ele. Aí eu falei assim, J. Moraes, cara, eu sou teu fã. Quem sabe seus arranjos não presenteiam minha música, que eu sou sambista cristão. Aí ele mandou uma mensagem maravilhosa dizendo que a música é realmente de Deus e que está ali para ajudar. É isso Também é aí, outro, cara. ele é outro também, fora do comum também, o J. Moraes. São pessoas que têm a dignidade da música, né, cara? Hoje a gente percebe que a música é feita pela música, só por um entretenimento, né? Para o cara ganhar Verdade. like, para o cara poder ter conteúdo. Promoção, né? Promover, né? Promover. Cara, e esses caras, eles nos ensinam a cada dia que a música, ela é um estilo de vida, né? Ela é um- uma locomotiva que vai na frente. E nós somos os É, vagões, né? A gente tem que estar sempre, como eu posso dizer, à mercê da música, cara. Com todo respeito, com as pessoas que fizeram. Você pode não gostar do estilo daquela pessoa que fez. Você pode não gostar, você pode simplesmente achar que não. Mas, cara, respeita a história das pessoas, né? Eu acho que isso verdade. que tem que perpetuar, cara. O respeito à história das pessoas. Verdade. Outro cara É isso também, aí. muito fera, também foi o Siqueira. Também mandei uma mensagem para ele. Ah, legal. Quando passar a pandemia, quer fazer uma live comigo. Que no momento ele tá Pô, que sem legal, cara. smartphone. É isso aí. Ele é fera demais. E aí, ontem também, só para fechar esse negócio de mensagem, é assim, ontem enviei uma mensagem também pro Alceu, disse que é só marcar. Assim, a princípio tem uma live com o Márcio Huck para sexta-feira. Que legal, cara. Pô, Eu também, assim, eu tô nessa jornada de querer fazer no máximo 2 lives por semana, porque como assim, como eu crio um cartaz, igual o seu cartaz, eu crio um cartaz para tem. todos. Uhum. Aí, para mim, divulgação também, tem alguns grupos de música, aí para mim demanda tempo divulgar e criar um cartaz. E além que tem a vida, né? Também a gente tem muita coisa também, aí de repente Cara. correria demais. Aí o outro que antes de acontecer isso que está acontecendo com ele, que é o Mauro Diniz, me enviou uma mensagem dizendo que, assim, antes de ele ser acometido disso tudo que ele está passando, ele falou que queria Sim. gravar uma live comigo, só que no momento ele estava debilitado já, assim, para a época ele falou que estava com uma gripe muito forte, mas que, tipo assim, quando ele falou para outra semana, que no caso foi essa semana que passou, ele já estaria apto a fazer. Mas infelizmente ocorreu tudo isso que aconteceu com ele, de piorar e estar cometido realmente de um Covid. Infelizmente não pôde estar comigo, mas o quanto antes ele vai se recuperar em nome de Jesus. Em E aí a nome de gente vai estar Jesus, fazendo cara, uma tá live. curado. Eu falei com ele esses dias também, ele me mandou uma mensagem e a gente está em oração, né? A gente acredita Amém. que isso aí não vai afetar os filhos, né? Glória a Deus E por isso. numa live de sexta agora que eu fiz com o Vaguinho, ele contou uma história maravilhosa dele, né, cara? E o Vaguinho tem uma história monstruosa na música também. E, e ficou até pequena a live, que ele falou, tô na correria, tem que ir pra igreja e tal. Ficou até para marcar para outra live para a gente retomar outros assuntos. O professor Damiro está aí, o professor Damiro Isso muito aí. Valeu, conhecido. Damiro. Damiro é da antiga também, rapaz. Damiro, aqui em São Paulo, ele viveu toda o auge do pagode 90. Ele estava aí Já na estava luta com a batalhando. gente, né? Na luta com a gente. Cara, eu vou te falar as verdades. Eu lecionei muito pouco, eu não tenho esse chamado para ensinar, né? O Por Damiro é um enquanto, né? cara. Sim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas eu digo que, assim, eu nunca tive esse norte, né, cara? E esses caras, ele, Biro do Cavaco, cara, são pessoas que eu admiro e bato palmas, porque ensinar é uma arte, é muito Eu mais do que lembro, tocar, né? eu lembro de uma fita cassete, na época do videocassete, né? Você colocava do Bírio do Cavaco, ensinando a Caramba, o levar, Biro. né? Cara, você é louco. Ensinando O muitas Biro em coisas. São Paulo, ele é uma sumidade, assim. É um cara que eu respeito demais.
e que fez uma história em São Paulo linda, cara. Linda. Ele, o Odair Menezes, são pessoas que em São Paulo O Didi falou deles também. revolucionaram, cara. O Didi é outro também que ele, moleque, já estava no meio, né, cara? Então, assim, eu falo que eu tenho 30 anos de música, mas o Didi era moleque já na pegada na minha época. Então, o Didi é antigo, cara. Eu tenho bastante coisa com ele, a gente compôs bastante coisa, músicas que tocaram aí, foi bem legal. O Didi é parceiro, né? Além de ser um mega músico, um cara do bem demais e Uma humildade também extrema. fantástico, fantástico, cara. Ele é fera. Falando aí do seu começo, em 86 foi o ano que você começou profissionalmente na música, né? Mas como é que foi o começo antes de 86 e ali em 86 mesmo, como é que foi o começo aí como profissional? Pois é, foi anos 80, né? Na verdade, eu É. trabalhava já, molecão, trabalhava e meu primeiro salário eu peguei para comprar um banjo, cara. Logo que saiu, cara, um dos primeiros da Del Vecchio. Cara, eu era, assim, graças a Deus meus pais puderam me ajudar bastante, né? E eu não precisava pôr dinheiro em casa. Então, assim, uma classe média, mas eles entendiam que aquilo era um sonho, não sabia se era uma profissão, claro que não, né? Naquela época não tinha, É, a gente não tinha essa consciência, né, cara? Então eu comprei esse banjo em 20 prestações, eu mesmo pagando, que era caríssimo, né, cara? Instrumento diferente. E eu comecei ali, cara. Comecei ali, bater banjo e ia na cola de quem já tocava na Vila Formosa, onde eu me criei e nasci. É um celeiro de bamba, assim, cara. Muita gente ó, boa, muita eu ia gente até, boa. eu ia até Pode perguntar falar. isso, mas como é que foi o primeiro contato com o banjo, né? Como é que você foi apresentado ao banjo? E se foi amor à primeira vista, né? Ouvir o Não, som e já se cara, apaixonar. não, cara, o som do banjo, para quem não conhece, a hora que você vê um Arlindo tocar, cara, você fala, cara, o que é isso, né, bicho? Porque é um instrumento totalmente diferente, é um som diferente. Tanto o banjo americano também, é, lá na América, é considerado como instrumento, assim, sugêneres, né, cara? Não é uma coisa... o violão parece uma guitarra, o cavaquinho parece o ukulele, mas o banjo, ele é o banjo, cara, não tem jeito. Então, aquele som entrava na minha orelha, bicho. E eu tinha um cavaquinho tonante, comprado em loja de disco na época, Que ano isso? Que ano isso? Lembra? 83, 82, cara. Né? Eu estudei no Senai, e no Senai era muita gente de periferia, né? E eu tinha ganho um pandeiro de um ex-vizinho meu, e a gente começava, eu era metido com o negócio de capoeira, era moleque demais, cara, moleque. Eu ia no clube e tinha lá uma aula de capoeira, eu via os caras tocando capoeira, aquele pandeiro tocado, eu ficava olhando, aí eu ganhei um pandeiro, comecei a me meter com o negócio de capoeira para tentar tocar. Na verdade não era dança, mas era a música, né? Sei, o ritmo, E a aí eu música. sei, cara, que chegou um momento que começamos a fazer um pagode de beira de campo, com o pessoal da vila ali, e depois eu ganhei uma timba enorme de um cara que tocava lá e tinha comprado uma outra. Eu acabei serrando a timba no meio para virar um repique de mão. Eu comecei a tocar repique de mão, cara. E aí, assim, a música veio começando assim. E aí eu peguei e a gente tinha um grupo, e nesse grupo não tinha cavaquinho, era só percussão. E o cara chegou, tocava tudo errado, cara. Tocava tudo errado. E eu falava, não, mas olha, mas nessa música não tem, tá estranho, não tá legal. Aí ele, não, mas quem toca sou eu sei, tá certo, e é isso aí. Eu falei, cara, se você não está satisfeito com alguma coisa, faça você mesmo, né? Fui É. estudar, comecei a pegar, não tinha facilidade nenhuma, nem revistinha na época tinha. Só tinha revistinha para guitarra, tocando música dos anos 80, rock dos anos 80. Então,
comecei a pegar, e acho que Deus falou, então vai, meu filho, vai que é isso aí. E eu comecei a ir, cara. Comecei a ir estudando com um aqui, pegando com o outro ali. E a hora que eu peguei e comecei a tocar um pouco de cavaquinho, que aí veio a parada do Arlindo, né, cara? Veio a parada do Arlindo, assim, que bateu no meu queixo e falei, cara, é isso que eu quero. Aí comprei esse banjo e mesmo não tocando muito, mas era um incentivo, era um instrumento maravilhoso. O visual dele era lindo, né, cara? Ninguém sabia que instrumento era aquele quando você chegava nos lugares e não tinha muito sambista. Então aquilo foi me impulsionando, sabe? Aí eu comecei a tocar, até que no nosso grupinho lá de vila, um cara passou num sábado, a gente tocando num pagode, o cara me viu e falou, cara, você quer tocar comigo? Eu toco na noite já há muito tempo, e eu falo com a sua mãe, eu te levo, te trago. Falei, pô, cara, não sei se eles deixaram, Molequinho, mas foi né? moleque, eu era muito moleque, cara, eu devia ter 15, 16 anos, mas assim, mas muito cru, né? Eu era muito cru. Mas naquela época, a harmonia não era uma coisa assim, era a batucada que valia, batucada que valia. Então, eu errava pra caramba e eu colocava um captador, aqueles Malagoli, sei lá, sound chamava, chamava cristal, né? Eu tirava a partezinha de trás que tarrachava no violão e colava atrás do couro do banjo. Porque não tinha captação, cara, era terrível. Não tinha captação, a corda você tinha que usar, porque o banjo, por um tempo, quando o Arlindo, o Almir, o próprio Miltinho do banjo, que tocou no Sensação, no primeiro disco do Sensação, você pode ver, tem o Miltinho do banjo lá, cara. Um cara que eu tenho um respeito, um cara, nossa, parceiraço. E o banjo, ele tinha um braço maior. Ele tinha um braço maior do que o cavaquinho, né? Tanto é que os banjos que eu uso hoje são réplica desses banjos da Del Vecchio do final dos anos 70. Caramba. 75, 78, Ele é maior do que os que foram feitos depois, nos anos 2000, 90. Então, até corda era ruim, porque a corda de cavaquinho não dava no banjo. Não chegava. Então, você tinha que usar corda de violão de aço. Tudo era difícil pro banjo. Tudo. Ó, assim, é um detalhe, assim, eu fiquei até impressionado. Em 2003, para quem não sabe, eu toquei com o Arlindo Cruz aqui. Não, em 2004, digo. Em 2003 foi com o Jamelão. Caramba. Aí, quando ele veio com dois banjos no case, quando ele abriu, eu não sei se você já usou assim, mas a terceira, ele usou na época, não sei se nos últimos momentos ele estava usando, assim, antes de acontecer o que aconteceu com ele, estava usando isso, mas era uma terceira de nylon, violão. Não De sei se nylon? você já... Aí Não, as não, nunca outras, cheguei a ver, não. Não vi. Não vi. mas assim, Porque assim, nesse show ele usou assim. né? Não sei, eu não posso te dizer isso aí. Eu acompanhei, quando o Arlindo montou a dupla com o Sombrinha, o Prateado montou uma banda para eles. E aqui em São Paulo, quando eles iam para São Paulo, a gente acompanhava, era eu, o Rick, o Chulapa de baixo, o Gonzales de percussão. Era um time legal. Eu de violão, Sombrinha de cavaquinho. Mas, cara, escola, né, bicho? Tudo escola, assim. O Tuta, caramba, o Tuta, velho. O Tuta, bicho, foi um dos caras que me deram oportunidade quando eu me profissionalizei. Quando eu fui pro Camisa Verde, o Tuta que hoje toca no Péricles, né? Hoje não, sei lá, 20 anos que ele tá no Péricles, sei lá quantos anos. O Tuta, cara, ele tinha um grupo que chamava Só Pagode. E eles eram a banda que acompanhava todo mundo aqui em São Paulo. Eles não traziam banda, né? Nos anos 80, o Eles pessoal eram do a Rio não banda. trazia banda. Eles Não eram era a banda. viável, né, cara? Não era viável trazer banda. Então, pouquíssimo. Só o Reinaldo trazia banda quando ele vinha, ou a banda dele também tinha bastante gente de São Paulo. Mas Almir, Jovelina, Marquinhos Satã, todos esses caras, o Zeca, todo mundo
o Tuta acompanhava com o Só Pagode, cara. Então, assim, o Tuta, ele é uma referência unânime no samba brasileiro, bicho, porque ele acompanhou todo mundo, esses caras têm muita história para contar, viveram muito. Cara, o Tuta é meu professor, cara. Ó o Gazu também aí, ó. Walter, valeu, Walter! É, o Gazu também é meu parceiro. É assim, que o meu. Estavam me ligando aqui, eu tenho que. Aí toda vez eu tenho que ativar. Na hora que tá. Mas aí já solucionei. Você foi um dos fundadores do Sensação. Conta aí como é que foi essa história. Pois é, então. Aí, nesse começo que eu tive de profissionalização, né? Eu fui, depois que esse cara que me chamou para ir tocar nos bares da vida aí na noite, tinha muita música na noite, né, cara? São Paulo tinha muita casa noturna. E eu fui tocar numa casa chamada Marci Sambar, 84, 85. E aí, lá, cara, lá foi a minha maior prova musical, porque eu tocava banjo, um cara que chama Caná, tocava cavaquinho, e um pandeirista que cantava, chamava Gijo. Chama Gijo, morreu. E esse bar é na Cidade Líder, aqui na Zona Leste de São Paulo. O que acontecia é que o cara tinha uma pasta, cara, sem mentira nenhuma, devia ter umas 1000 folhas, só de samba. Samba. Tudo, de Roberto Ribeiro, AGP, Fundo de Quintal, tudo. Enciclopédia. Clara Nunes, cara, ele pegava e falava, não tinha repertório com ele. Ele pegava, abria a pasta, onde caísse ele cantava. Bicho, então você imagina assim, ele só tinha o tom naquela pasta. Ele Só. pedia o tom, pois sol menor, fá sustenido, mi bemol. Era assim, velho. Que Ora, isso? eu fiquei ali uns 2 anos, mais ou menos. Mas era quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Cara, esse Caná, ele era um gerente do Banco Itaú, muito bem sucedido, cara, fantástico. E de uma sensibilidade, de uma humildade, cara. Ele me ensinava tudo. Porque muita coisa eu não conhecia. Eu conhecia o que estava na modinha, né? Que tocava no samba pé de passagem, essas coisas. Velho, esse cara me ensinou muita coisa. Nesse dia, pois é, eu continuava estudando no Senai. Num dia desses, eu fui para a praia, no aniversário de um amigo. E nós fizemos um pagode ali na praia, numa barraquinha de praia. Daqui a pouco, a gente tocando, um negão chega em mim e fala, e aí, velho, posso falar com você? Eu falei, pode, claro. Pô, eu estou montando um grupo e eu precisava de um cavaquinho. Você não quer participar? Eu falei, claro. Onde que é? Ele falou, é lá na Barra Funda. Eu falei, caramba, bicho, eu sou da Vila Formosa, Zona Leste. Explica aí para quem Mas não é de São Paulo. Oi? Explica aí para quem não é de São Paulo o que Pois significa. é, cara, é muito longe. É muito longe. E naquele tempo, anos 80, ali, meados dos anos 80, não tinha a condição que tem hoje, né, cara? Você pegar um Uber, você ir de carro. Eu não tinha carro. Metrô, né? Pois é. Eu sei que eu ia muito no Clube do Pagode, que era toda segunda-feira, esses caras, Reinaldo, Boca Nervosa, Sendo Careca, tocavam lá, cara. E era o maior pagode de São Paulo, assim. Era muito respeitado, muito. E eu ia toda segunda-feira lá. Quando esse cara falou, bicho, vamos lá comigo, onde é na Barra Funda, eu nunca imaginava que a Barra Funda seria do Camisa Verde, que era do pagode. E esse cara que me chamou era o Cogumelo. Tá entendendo? Cara, as coisas começaram a se encaixar ali para mim, né? E aí eu Que sei isso. que falei, bicho, a hora que eu fui ver, eu fui apadrinhado pelo Tobias do Camisa, que foi o maior nome do samba de São Paulo até hoje. Eu estava
no melhor pagode de São Paulo, que era no Camisa Verde, né? E assim, bicho, só fera. Uma escola e tanto, hein? Pois é, eu começando a amadurecer, né? Eu começando ali a criar raiz, cara, a criar casca, né? Depois de lá, aí o que aconteceu? Desculpa, eu dei uma atropelada. Aí o que Nada, fica à aconteceu? vontade. Eu até postei uma foto esses dias aí, do começo, né, cara? Que o Marquinho, ele chegou muito depois. Marquinho, Sensação, chegou bem depois, né? Que a gente fazia o botequim do Camisa, que era no sábado, e era uma coisa assim, que chegava às 7 horas da noite, você não entrava mais. Começava às 4h30, 5 horas, 7 da noite você não entrava mais, cara. Já pensou? Cara, foi um divisor de águas ali. E dali o Sensação começou a criar perna, né? A gente fazia pequenos shows ali, isso, aquilo. E aí começou as baixas, né? Pô, fulano não tá mais, vamos chamar ciclano. Ciclano caiu, vamos chamar Beltrano. Tanto é que Fumaça, percussionista do Belo, fez parte. Marcelo Mali, do Arte Popular, fez parte. O Kiko, compositor Brasilândia, fez parte. Então, assim, pessoas foram agregando valor ali. E eu, Cogumelo, a gente indo. Até que o Marquinho, no momento que a gente precisou no vocalista, Marquinho chegou e entrou. Aí, um pouco mais. Aí a gente já estava tocando no Só Pra Contrariar. Antes do O Marquinho, Gazu, quem era o vocalista? o vocalista era o Alexandre, cara. Alexandre Venturim. Hum. Que eu tenho bastante música com ele também. E era um pandeirista de mão cheia. E era ele e o irmão. E eles eram meu vizinho, assim, tocavam comigo na época que eu fiz o grupo lá na Vila Formosa. E, cara, o Tava tudo negócio em foi casa. crescendo. E aí a coisa foi crescendo. O Marquinho entrou, e aí eles ficaram mais um pouco juntos ali. Depois o Gazu também entrou. O Gazu tocava num grupo que chamava Sam Pagode, que é do Paulinho Sam Pagode, né? Que a gente tocava aí nessa época nós já estávamos tocando no Só Pra Contrariar. Que foi a casa que começou um movimento, cara. O movimento do pagode em São Paulo começou naquela casa ali. Que o Jorge Hamilton, que era o dono da casa, abriu uma gravadora, JWC, e ali todos os artistas de São Paulo que começaram a despontar saíram dali. Eliana de Lima, que vendeu milhões de cópias, cara, saiu dali. Sim. Cara, foi um movimento muito forte. Uma O próprio Arte escola, Popular, né? não, cara, foi uma escola e tanto para todos nós, né? O Leandro do Arte Popular, cara, conheci lá. E a gente ficou amigo desde aquela época, e todos, né, do Arte Popular. Então, assim, foi... O Sampa também eu conheci lá, né? E depois que eu saí do Sensação... Ó, Jair aí. Ei, Jairzão. Jair também tem história. É. E aí, quando eu saí do Sensação, o Douglas me chamou. Falou, cara, tô precisando de um violão. O Marcinho, o cara que tocava com a gente, saiu. E acho que você tem um perfil. Falei, cara, vambora. Vambora. Eu queria tocar, cara. Eu não queria saber de grupo, eu queria tocar. Tanto é que depois que eu saí do Sampa, eu fui tocar com o Arte Popular. Arte Popular ainda naquela, né? Antes de assinar com a EMA, assim, bicho, modestamente, eu vivi os melhores momentos do samba de Eu São já ia Paulo. falar. Você viveu o auge do 80 e o auge do 90, né? No samba de São Paulo. O final dos 80, no meados de 80, eu estava aprendendo ainda, eu estava pegando casca, né? Mas aí tava inserido ali, né? Estava inserido. Que nem bicho, o primeiro disco do Reinaldo, o Retrato Cantado, foi lançado acho que em 86. Eu já estava nessa casa Marci Sambar. Olha aí. Eu vi, e eu trabalhava ainda, então assim, era tudo muito louco, cara. Eu vi esses caras começando do nada, assim, cara. E vi a ascensão dos caras, o apogeu deles também.
né? Quando o Reinaldo assinou com uma mega gravadora. Então, cara, você ouvir falar e você viver as histórias, É tem uma verdade. diferença aí, né, cara? Então eu posso Ou dizer que eu vivi essas histórias, né? Eu não só ouvi as histórias aí, cara. viveu, né? Acompanhou a história de outros e a sua história também inserida. Outra coisa, Lombardo, Exatamente. como é que, como é que foi a chegada no estúdio para gravar? De fato, você se tornar um músico de gravação. Um rato de estúdio, assim falar. É, Porque, só um parênteses, antes de você começar. Porque em 2000, meu amigo está acompanhando aí, o Anderson Ligucci vai concordar comigo. Quando eu comecei na música, 20 anos atrás, eu pegava, na época dos CDs e encartes, a gente via lá percussão, Neném Chama, Fumaça, Cavaquinho e Banjo, Marcelo Lombardo. Aí daqui a pouco você pega outro disco, Marcelo Lombardo. Aí daqui a pouco você pega outro disco, Marcelo Lombardo. Pô, que cara chato, no bom sentido. Então você estava em todas, quando a gente estava acompanhando o nosso começo, você estava em todas, hein? Conta aí como é cara, que foi o começo do estúdio e até agora como produtor. a explicação é uma só, cara. É a graça de Deus, né? Porque eu nunca tive a capacidade e sozinho. A minha capacitação não veio pelos meus estudos, cara. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso E a aí é quantidade. interessante. Não, cara. Por mais que eu estude até hoje, eu não vou ter. Eu teria a capacidade de ter feito isso por mim. Entendeu? Então, isso é que eu tenho muito guardado dentro do meu coração. Cara, que toda Essa gravação que eu gratidão, faço, né? Essa gratidão, toda, né? exatamente, toda gravação que eu faço, eu falo, Senhor, obrigado, porque Olha o Mascarenhas não aí. sou eu, não sou eu, é o Senhor em mim, né? Amém. Então, quem me colocou para gravar a primeira vez, eu não fazia ideia, eu nunca tinha visto um fone de ouvido para pôr na orelha, cara. Foi o Que Tobias. ano isso? Então, nesse ano que eu fui pro Camisa, 80 e 86 ali. Então, ele falou assim, eu preciso gravar um negócio de samba enredo aqui, e você vai lá gravar, tá? Eu falei, mas o Tobias, não sei, cara, eu nunca fui, eu não faço ideia. Não, mas vai lá, cara, não tem problema, vai lá. Ele Bicho, era eu muito assim, fui. muito. Ele era o cara. Ele era o cara, tanto é que ele cara, ele era o capitão. Ele era o capitão. Então ele falava, vai, eu tinha que ir. Eu falei, mas Tobias, eu não sei, cara. Ele falou, mas se você não fizer, você nunca vai saber. Então vai. Vai, eu só preciso que você grave um negocinho lá. E aí eu fui e deu a lógica, né? Eu me borrei todo, eu fiquei todo. Deu Quem tudo era o errado, né? produtor? Eu não lembro. Era Lembra o um produtor? negócio muito pequeno. Era uma coisa muito pequena, cara. Era uma coisa muito pequena. E eu sei que é o seguinte, aquilo foi um pontapé inicial, né? Nunca subestime as coisas pequenas, cara. Sabe? Os pequenos Ninguém nasce começos. grande. Ninguém nasce grande, cara. Os pequenos começos, eles têm um valor absurdo na nossa caminhada. Verdade. Principalmente na música. Isso é Principalmente na aula, hein, música. gente? Quem está Né? conectado, isso é aula, hein? Pois é. Então, o que acontece com muita gente, é que as pessoas querem aquilo que elas não estão preparadas. Elas querem algo que não são delas. E para você ter alguma coisa, você tem que buscar. Você tem que estar preparado. Né? Se você falar quantos discos eu gravei, eu não faço ideia. Quantas faixas eu gravei, eu não vou ser... Porque eu gravei muita coisa, cara. Inclusive Muita tem, coisa eu tem um gravei. detalhe, né? Eu até Porém, falei com você. Pode falar. Não, assim, só para citar o caso lá pode do falar. Jorge Simas, que numa live aí comentou que gravou 6.000 faixas, então é muita faixa. Imagina aí também Marcelo Lombardo também. Pois é, não, mas eu nunca... Cara, quem sou eu? Jorge Simas
um monstro absoluto. Mas eu não estou dizendo isso. É porque, assim, você não acredita, eu pelo menos, eu não acreditava que eu chegaria tão longe quanto eu pude chegar. Não que eu já cheguei, eu estou ainda a caminho e tenho muita coisa a percorrer. Mas quando eu comecei, eu nunca falei assim, cara, eu vou começar a marcar todos os discos que eu vou gravar, porque lá na frente eu vou precisar. Eu nunca pensei nisso, cara. Você tá entendendo? Foi Você só naturalmente consegue... acontecendo, Foi né? naturalmente acontecendo. Então, assim, quando o Bira me chamou para gravar a primeira vez, ele era num estúdio pequenininho que tinha no Belém. E ele estava fazendo um pau de sebo, que a gente fala, né? Que era uma coletânea. Tinha muito disso naquela época. E ele falou, traz o banjo que você vai gravar comigo aqui o negócio. Eu falei, tá bom, Bira. Cheguei lá, era arranjo de um mega maestro. De um mega maestro. O cara olhou para mim, eu olhei para ele já, daquele jeito, né? Tremendo. Que seria a minha segunda aparição no estúdio. O que aconteceu foi que no segundo compasso da música, o maestro achou que eu não servia. 1, 2, 3 e tuk-tic, 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 tuk, para. Não. É um Ré sétima maior. Falei, mas eu estou fazendo aqui, maestro. Não tá não. Começa a molhar aqui a costeleta, cara. E aí, meu amigo, aí nada mais sai. Eu fiz uma posição, fiz outra, e nada mais saía. E aí, não, Bira, para, deixa ele aí. Não dá. Chama outro cara. Aí o Bira, sai daí, Brão. Saí do estúdio. Falei, pronto, a minha pseudo carreira acabou agora. Cara, Caramba. mas é o que eu tô falando. Quando Deus coloca alguma coisa na tua vida, pode vir o cão que não vai tirar. Pode vir. Cara, não vai tirar. Eu saí de lá, entrei no carro, o Fumaça estava comigo nesse dia. E aí eu, cara, envergonhado e Cabeça tremendo. fervendo. Nossa, bicho, eu falei, Bira, me desculpa, cara. Ele falou, você viu, né? Você viu como é que é? Eu falei, vi. Aí, olha a resposta dele. Esse cara não entende nada. Eu falei, hã? Cara, ele é o maestro de São Paulo, ele é um dos maiores que tem. Não tem nada. Esse cara aí. Semana que vem, estuda, hein? Semana que vem você vai gravar comigo, não sei o quê. Já Cara, pensou, então, cara? olha só, imagina a gratidão que eu tenho por uma pessoa que, mesmo sabendo que você, naquele momento, não tem a capacidade necessária para estar no nível dele, da pessoa que te chamou, mas mesmo assim ele fala, cara, eu quero você. Então vai estudar, vai se aprimorar. Você está entendendo, cara? Aí você Olha, fala assim, é uma gratidão imensurável. não, então não. E você vê a mão de Deus ali na tua vida. É Falando, cara, eu verdade. te sustento. Né? Eu te sustento. Então, quando eu falo do Bira, eu não falo porque ele foi o maior produtor de samba de todos os tempos. O maior hitmaker de todos os tempos. Eu falo de uma pessoa que me inventou, cara. No estúdio. Você tá entendendo? Muita gente É não gosta gratidão dele. demais, né? Muita gente pode não gostar dele. Muita gente É porque ele, pode achar que a conduta que ele teve em alguns momentos talvez não fosse adequada. Ok. Mas eu nunca vou esquecer o que esse homem fez na minha vida. que isso, gente. Você está entendendo, cara? Isso Então, assim, aí. não adianta a gente achar que porque eu toco pra caramba, ou porque eu estudo 20 horas por dia, não é, cara. Se você não tiver a graça e a misericórdia de Deus, não vai acontecer nada. Se você não tiver uma Pode ter o conduta talento. limpa com as pessoas, não vai acontecer nada, cara. Você só vai Que ser um bom isso. músico. Como tem muitos bons músicos, cara. E quantos você conhece?
Alô, Taz! Bandido da antiga. Você tá entendendo? Então, cara, a música, a minha concepção, música, 50%. Caráter, caráter, 50%. Os dois juntos fazem uma coisa só. Não adianta, cara. Quantos músicos maravilhosos você conhece, mas você marca, o cara não chega. Ou o cara, no meio do caminho, ele pede outro cachê. Ou você chama o cara e o cara Reclama de tudo. reclama de tudo. Você tá entendendo? Então, assim, Luizinho, não adianta, cara. A música, ela é a música. A conduta, ela tem que fazer parte desse músico. Ó, dentro disso aí que você Né? falou, eu falando com o Wanderson, inclusive, quem não acompanhou, tem uma live dele lá no YouTube. Inclusive, peço desculpa pra você que na hora eu tava tão nervoso com o Wanderson, esqueci teu nome. Sem Eu tava problema. falando, inclusive, o Mascarenhas, tava falando desse cavaquinho, inclusive que você gostou muito, né, quando viu pessoalmente, Maravilhoso. Maravilhoso esse cavaquinho cavaquinho. Mascarenhas. Aí eu falando do Maravilhoso. nosso encontro, quando você esteve aqui com o Gigante do Samba, aí eu falei, rapaz, eu tive com um cara aqui, o cavaquinho Gigante do Samba, eu tava todo empolgado e esqueci seu nome. Eu inocentemente mandei pra você, e você, ó, só lembrando, meu nome é Marcelo Lombardi. Mas assim, Faz parte. eu, eu falando com ele, olha o Vantes, deu aula para Márcio Vanderlei, GG de Angola, Lincoln de Lima, Fred É. Camacho, uma porção deles, né, Dudu Nobre, e ele falando, Luizinho, a aula, quando eu ministro aula para eles, é 30% música. O resto é Cara, relacionamento para que eles entendam. exatamente. Isso aí, graças a Deus, eu aprendi cedo, Luizinho. Eu aprendi cedo, porque com certas atitudes que a gente toma na vida, a gente tem a obrigação de ser rápido em se corrigir. Né? Então, eu posso hoje dizer assim, cara, o Bira me abriu portas que eu, sozinho, jamais conseguiria. Ele me colocou em situações que jamais, por mais que eu fosse o melhor, eu não conseguiria. Então, Assim, assim, não, eu não estou dizendo que ele é assim, mas então você encara ele como usado por Deus para te promover com toda na sua vida certeza, musical. cara, Sua vida porque não musical. tinha, Luizinho, não tinha lógica nenhuma. O cara, no auge da carreira, no início de uma carreira que o Bira teve em São Paulo, tão frutífera, não tinha ele a mínima necessidade de não ter um cara à altura do trabalho que ele tinha, que ele estava exercendo. Você entendeu? Ele ia chamar qualquer um. Você entende? Ele podia Forte. chamar qualquer um, cara. Tanto é que o Anderson, o filho dele, que toca pra caramba, velho. Toca muito, meu parceiro. É um fenômeno de como ele conhece música e ele toca as músicas. Ele podia ter colocado ele para gravar, cara. Você tá entendendo? Então, Da assim, família, né? pois é, a família inteira, o Bigode, o mega músico, é todo mundo. Então, assim, o Vaguinho falou aqui, né? Que a gente gravou Foi. muito em São Paulo, a gente dividiu muita quentinha, porque o Vaguinho, quando o Bira veio para São Paulo, o Vaguinho era o percussionista dele. A gente É uma gravou muita pessoa. coisa. Então, assim, esse momento que eu fui instruído, que eu aprendi demais com o Bira, me abriu portas para o Jorge Cardoso me chamar, me abriu portas para o Arnaldo Sacomani me chamar, me abriu Raíssa portas da para o Mata Lua me também. chamar, me abriu portas para o Leandro Sapucaí me chamar, me abriu portas para o Jotinha me chamar, me abriu portas para o Boris me chamar. Você está entendendo? Eu não posso renegar aquela história. É isso. Então assim, Lombardo, você bebeu muito dessa fonte desses produtores musicais, né, cara? Esses Você é arranjadores louco. maravilhosos que você acabou de citar aí. É até Você é difícil louco. você falar, ah, o fulano é mais, fulano é menos, sei Não, lá. não tem mais e menos, Não cada um tem, na sua proporção. Que não nem tem como dizer, né? um cara que ninguém fala é o Jorge Cardoso, cara. Bicho, o Jorge Cardoso, ele fez o grupo Raça. O Jorge Cardoso, ele fez o Só Pra Contrariar. E às vezes não tem a Alcione. mídia.
Então, às vezes, não tem a mídia que outros, até, assim, tem o status, sei lá, Eu assim, não, de falar, eu não, de falar mais. eu não chamo de mídia, não, Luizinho. Eu chamo de pessoas não terem a devida gratidão a essas pessoas, né? Um reconhecimento, né? Porque, às vezes, a gente, Reconhecimento. às vezes, assim, do lado de cá, assim, que não está no centro, por exemplo, aí do eixo Rio-São Paulo, não conhece aí de dentro como você está, quem são realmente essas pessoas. Então, é por Sim, isso que não, você mas a fala... música. Mas, Luizinho, mas a música conhece, Luizinho. Quem não sabe quem foi Exatamente, um grupo. O grupo Raça foi o grupo que mais vendeu disco na época. exatamente. Aí, assim, Você tá entendendo? você que você é um músico gabaritado ao extremo e tem esse reconhecimento. Que bom se todos fossem dessa forma também. Cara, mas isso deve É ser básico, é básico. parte integrante da tua vida, cara. Teve um maestro aqui em São Paulo que chamava Maestro Joban. Talvez você não tenha conhecido, talvez você não saiba Não, quem é. não, Mas o não. Maestro Joban, ele foi um dos maiores arranjadores dos anos 70. Ele tocou com o Jorge Ben, com o Bebeto. Ele era diretor musical do Bebeto, cara. Então, assim, aqui ele fez um monte de coisa que talvez vocês não saibam, mas o Negritude, a maioria dos arranjos que tocou do Negritude tinha dedo do Joban. Já pensou? E foi um cara que, cara, a gente tinha o maior respeito por ele, porque ele foi pioneiro, cara. Ele foi um cara que abriu portas pra gente. E era aquele cara mesmo que fazia. Não, não, bicho, tá errado. Lê o que tá escrito aí. Não, 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 não. Sabe? E você tinha que tocar, cara, e tinha que fazer. E graças a Deus a gente foi aprendendo com esses caras que sabiam fazer. Hoje tem maestro dessa época YouTube que nunca gravou com ninguém. Já Tem pensou? produtor que nunca foi produzido por ninguém, cara. É muito louco a gente falar isso, né? Cara, tem produtor que nunca entrou no estúdio para ser dirigido por ninguém. Ele Já baixou, pensou, cara? ele vê no YouTube um produtor famoso fazer e ele faz. Faz a E ele repaginada dele. estudou. Ele estudou os trejeitos do produtor e sai falando. E assim, você soube, com certeza, nutrir um pouco de cada um e formar a sua personalidade musical, com certeza, né? Com essas influências. Sim, com certeza, cara. É porque as pessoas, às vezes, se apegam muito só no músico, né? Ah, quem você se espelhou para ser quem você é hoje? Cara, eu ouvi Arlindo demais, eu ouvi Mané do Cavaco, eu ouvi Seu Carlinhos do Nosso samba. Cavaquinho, eu ouvi o Mauro Diniz, eu ouvi o Wanderson, eu ouvi o Valmar, que é um cara que ninguém fala desse cara, que gravou muita coisa do Almir, né? Pois é. Então, assim, mas ninguém fala dos produtores que você ouviu também, porque por mais que o músico seja virtuoso, ou seja fantástico, o produtor tem muito pé, tem muito dedo naquele trabalho. Né? É, Então, assim, o Bira fez os grupos que ele fez acontecer porque o Bira punha 100% da característica dele, cara. Era batucada na frente, a harmonia. Cara, a mixagem do Bira, se você ver, é uma aula. Para época, se você ouvir, comparar na época, o Bira era diferenciado nisso. Ele era percussionista, ele é percussionista, né? Então a batucada era sempre muito evidente. E aquilo estava destaque, meio né? esquecido. Estava meio esquecido aquilo. Entendi. Aí então ele não perdia a essência do samba, né? Ali Nunca, cara, nunca. de ter De jeito nenhum. os arranjos, mas de repente de corda, mas não ter ali a falta da batucada Não, presente. a batucada era que mandava. Você pode ouvir. Disco do Destacada mesmo, né? Exalta, disco do Soeto, Exalta. Você pode ver, a batucada tá na cara. E ele explodiu aí, né, em São Paulo com em 90, né? Pois foi ele que deu esse boom todo, né? Foi ele que deu esse boom. Ele é E, responsável por tudo isso aí, cara. e assim, né, a música ela é muito detalhe, né? E Marcelo,
porque eu vi uns arranjos do próprio J. Moraes e o Picolé falando, poxa, esse arranjo parece simples, e de repente até é simples, mas olha como ele é bonito esse arranjo aí, mostrando lá o Exatamente. arranjo. Então a música não significa eu fazer 50 notas por segundo ou coisa parecida. É aquele Não, momento. Inclusive, eu vi uma entrevista sua com o Leandro, que você gravando o banjo, e de repente a gente pensa que tem que chegar no estúdio e descer o braço e fazer o teu eu. E não funciona assim, né? não, não é, cara, Então não é. a Então, música é mas aí, intuitivo e sentimento. exatamente. E é um bate-bola ali, né? É o banjo com cavaquinho, com o violão de 6 e violão de 7 e o contrabaixo, e o teclado, e as coberturas, né? Se Quem me ensinou harmonizando ali, é isso, uma engrenagem, né? exatamente, quem me ensinou isso foi o maestro Ivan Paulo, cara. O Ivan Paulo, ele era tão simples, mas ele tinha um requinte tão grande na melodia que ele queria para aquilo, né? Tanto é que ele foi o maestro de gerações, cara. 20 Exatamente. anos ele só deu Ivan Paulo, na era Milton Manhãs. Tudo que o Milton Manhãs fez, da RGE, que foi meados dos anos 80, o começo dos anos 80, até o final de 2000 ali, cara, você pode ver, é tudo Ivan Paulo. O A que gente esse também cara acompanhava tinha... no Zicart. Pois é, então, aí você vê, né? Eu conversando, quando eu comecei a gravar bastante lá no Rio, e aí a gente gravava a semana inteira. Ficava no estúdio, assim, eu praticamente, tanto é que Morava lá naquele é, período. a gente ficava no hotel pegado do companheiro dos técnicos, porque não tinha condição, era muita coisa. E aí o Jorge Gomes me falava, Lombardo, a gente dormia no estúdio, porque acabava 3 da manhã e às 9 tinha que estar aqui de volta. Não valia a pena eu ir para casa. Então, cara, o Ivan Paulo, ele foi tão frutífero. Se você ouvir Jovelina, todos da Jovelina, todos do Marquinhos Santana, todos do Zeca, naquela época, Gravou do Zé. cara, era tudo eles, cara. Bororó, Mauro Diniz, Cláudio Jorge, Fernando Merlino. Cara, era muita gente. Né? Era Uma família grande, né? muita gente que eu digo, era muito trabalho, era muitos discos que eles faziam. Cara. Então, assim, eles pegaram ali uma Gordinho, eles pegaram uma familiarização tão grande no som que eles faziam, cara, que eles gravavam 2 discos um dia. Já Cara. pensou? Pois é, e quem inventou, Era uma sintonia tão. cara, era maravilhoso. Era o Jorge Cima de 7 cordas, né, esse povo todo. E aí o que acontece? Ó, meu pastor Daniel entrou aí, ó. Pastor Daniel, um abração. Alô? Então o que acontece? Cara, era muito trabalho, caras aí. Então, quem inventou esse negócio de contar as divisões, cantantes as divisões, foi o Ivan Paulo. O Ivan Paulo foi maestro da Rede Globo. Né? Ele foi maestro daqueles negócios Globo de Ouro que tinha, toda aquela época lá. Era o Ivan Paulo, era o Zé Menezes, também era maestro lá. Tinha bastante gente, tinha muitos É, o maestros, que Didi, era muita. Didi falou do Zé Era Menezes tudo, também. era tudo ao vivo, né? Então tinha muita coisa lá. E aí o Ivan Paulo desenvolveu essa técnica. Como os percussionistas não liam, então ele cantava a divisão antes, 4 compassos antes, tá 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 tá, tá 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 tá, tá 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 tá, tu 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 tu, entendeu? Ele que inventou isso. E todo Cara, mundo, porque foi maravilhoso pro samba isso, né? Diferente de outros estilos, o samba precisa dessa pulsação e todo mundo tocando junto. Então ele desenvolveu isso, cara. E ninguém fala. Eu tô falando, vai isso, ficar igual gravado aí, pronto. isso é aula, hein? Isso é aula Cara, demais. mas foi aula para mim também. Foi muita aula, cara. Porque assim, você pega um J. Moraes, bicho, cara, não tem uma coisa ruim desse homem. Me É, diz cara. uma música cara, não tem. Se você quer ouvir coisa boa dele, antes ainda da era pagode 90. 2000, sei lá, não, 2000, ouve só preto.
Só preto é. Só preto. O Jota tá lá, cara. Ele nem era... depois da era Bira, que o Bira começou a trazer o Jota para fazer esses discos. Soeto, Exalta. Mas antes, ele fazia só preto, fazia... Eu não lembro, eu conversei com o Jota e a gente conversou várias coisas, mas agora não estou lembrando a quantidade de coisa que ele fez nessa época. Tem uma história linda, Jota, eu volto a frisar, né? De uma humildade fora do comum. Né? Não, cara, esse homem, ele é uma enciclopédia. Ele fala de qualquer assunto com você com propriedade. Não precisa ser música, não. Música, ele deita, né? Mas qualquer outro, cara. Qualquer outro assunto. Religião, saúde, história. Ele sabe tudo, cara. Então, é a cultura, né? É uma pessoa culta que dá para conversar. E... Assim, o Wanderson falou de um detalhe na gravação que... sobre isso que aconteceu com você, eu estou lembrando agora, mas desculpa voltar a esse assunto. Claro. A pessoa não deve se expor a outra pessoa, né, no estúdio. Eu me lembro que ele falou disso, né, o Wanderson, porque, poxa, já chama um time que você acha que é correto para tu não expor ninguém no estúdio, porque antigamente a gente sabe que isso acontecia muito, né, Marcelo? Sim, cara, sim. O próprio Ginga, cara, o Ginga... Meu Deus, quem vê aquele homem tocando violão não acredita. Ele postou esses dias que ele foi tocar com os caras da pesada. Acho que eu não lembro, cara. É um post que ele fez. E ele disse que, cara, que o Dino chegou nele e falou: meu filho, não tá bom não sei o quê. Cara, Dino, você ouviu isso do Dino? Acabou. Cara, tá bom. O importante é que você tá falando comigo, Dino. Porque, cara, é uma lenda, né? Então, o Ginga, que é um mega violonista, passou por isso. Todos nós vamos passar, cara. Sabe, o que falta na pessoa que está com a batuta na mão é ter o mínimo de consideração ao ser humano, né? E saber que ele não está no nível que os outros estão, mas que o mundo dá voltas e essa pessoa pode estar numa outra posição, né, cara? Tem produtor que, cara, abusou demais da sigla, né? E humilhava a gente, humilhava a música, não pagava, e não sei o que, não sei o que. Cara, o mundo dá volta. E aí você vê essas pessoas hoje, estão à deriva, né? Porque e não de tem repente jeito, é a semente que você planta. E de repente esses que não pagavam eram os que mais cobravam, né? De repente, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. E, cara, eu vou te falar, tem uns malandros aí, cara, que só Deus na causa, né? Só Deus na causa. Só muita jejum e oração, né? Pois é, cara. E varinha de marmelo no Kengo. Ô, Marcelo, e como é que tá a estrada hoje para você? Lógico que hoje não tá tendo estrada para ninguém. Mas antes disso aí, como é que você tava de estrada? Cara, eu tô, graças a Deus, eu tô empenhado em alguns projetos bem bacanas, né? Eu faço com um projeto que chama Samba 2, que é a Luciana Mello, que é uma mega sambista, cara. Todo mundo acha que ela canta só pop, mas ela é uma mega sambista. E o Valmir Borges, né? Que é Valmir Borges, um mega produtor, cantor da pesada. Quando 2002, quando o Belo veio aqui, aí nós estávamos no hotel, até umas histórias engraçadas nesse dia. Aí nós estávamos aguardando o Belo, aí o Belo chegou depois com o Rick e com o Prateado. Isso em 2002, presta atenção. E nisso apareceu o Valmir Borges. É muito engraçada essa história. Nós estamos finalizando aqui, falta 20 segundos. Você tem o tempo para a gente voltar e fazer mais uns minutinhos para encerrar? Tem mais uns 15 minutos, eu tenho. Então tá, vamos fechar essa daqui. Aí vamos entrar novamente, só para fechar,